Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, Pai de toda a eternidade, obrigado pela oportunidade que nos dá de servir ao Senhor aqui. Só nos dê humildade, Espírito pregador, abra nosso entendimento para a compreensão, que possamos colocar em prática tudo o que aprenderemos. Em nome do Senhor Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Tem uma frase na Bíblia que diz assim, que você é escravo daquilo que você é escravo. Eu estou transliterando. Então, mas a frase perfeita é: o homem é escravo daquilo que o domina. Então você é servo daquilo que o domina, não é uma opção. A palavra servo, ela é mais bonita do que a palavra escravo, né? Porque por causa do nosso histórico, né? Nós ouvimos falar de escravos, o maior flagelo da sociedade, do mundo, da humanidade é a escravidão. O maior flagelo. Não tem pior coisa que aconteceu. Muita gente fala, não, o maior flagelo foi a Segunda Guerra Mundial. Não, não. Haviam pessoas livres lutando por um objetivo. A escravidão não era assim. A escravidão era uma coisa que era imposta a você e era que você era obrigada a desistir de você. Isso é escravidão. Então, naquela época, a escravidão era imposta. Hoje, muitos de nós vivemos uma escravidão imposta. Nós impomos a nós mesmos. Essa escravidão é pior. Então, a frase essa frase está em 2 Pedro 2,19, que fala: o homem é escravo daquilo que o domina. Hoje nós vamos falar sobre essa escravidão. Antes, eu queria ler uma parte do livro do meu amigo Vicente, que eu estava lendo agora e coincidentemente, né? Não há coincidência na palavra do Senhor. Casa perfeitamente. Eu acabei de abrir o livro. Eu já tinha conversado com ele sobre algumas partes que está aqui. Uma vez eu encontrei no Enoque, a gente conversou e sempre ficou na minha cabeça essa história que eu vou ler aqui. E eu lendo novamente, a irmã Paula me deu, e eu lembrei disso. Vamos lá. Ele tinha sido encontrado na rua por uma igreja, jovens estavam distribuindo sopa, deu um papel para ele, e ele falou, tá, tudo bem, guardou o papel. Aí, olha só, passando-se 7 dias desse encontro com jovens, eu estava ali na rua usando crack, como de costume. De repente, um cara surgiu do nada, deu 4 tiros na cabeça do rapaz que estava ao meu lado. Vi aquele corpo estrebuchando e perdendo a vida. Fiquei muito assustado, mas ainda assim continuei um pouco ali. Passados alguns minutos, 2 jovens de rua vieram, colocaram aquele corpo num carrinho de mão, como se fosse um porco. Levando até o final da rua, despejaram aquele corpo lá, como se fosse um saco de lixo. Fiquei pensando que poderia ter sido eu. Saí daquele lugar apavorado e fui à busca de uma caixa de papelão que eu costumava deixar perto de um banco na mesma rua, na Gastão Vidigal. E eu não achei. E eu gritei, chorei e falei para Deus, porque nem a caixa de papelão me espera mais. Acordei de manhã seguinte me lembrando de que a Patrícia sempre me dizia, a esposa dele, a verdade vai te libertar. João 8,32. Então me lembrei daqueles jovens das marmitas. Tirei do bolso aquele papelzinho com o endereço que eles tinham me dado, o endereço daquela igreja da região da Sacomã, resolvi que aquele dia era o dia da minha mudança e que eu tinha que tomar uma atitude de verdade. Fui para o ponto de ônibus, olhei para o primeiro que se aproximava. Para minha grande surpresa, era um ônibus chamado Sacomã. E eu fui para lá. Ele tinha passado 8 vezes pela mesma situação de internação e nenhuma o afetou. Mas aqueles jovens o afetou. E aquela situação o afetou. Então, quando a gente fala que nós somos especiais, somos. E nós não somos depois que batizamos, nós sempre fomos. Ontem no estudo nós falamos sobre que Deus, a palavra fala que Ele nos escolheu antes de nós nascermos, antes da terra ser formada. Então sempre fomos escolhidos. A questão é, quando que nós escolhemos Deus? Esse é o momento exato. E o Kiko, ele escolheu várias vezes sair dessa situação. Nenhuma de verdade. 8 tentativas e nenhuma de verdade. E esse livro ele deixa claro que ele nunca deixará de ser servo da droga. Ele sempre será viciado. E agora,
hoje, ele decide para quem ele serve. Porque antes ele servia a droga, hoje ele serve a Deus. Ele é escravo, ele sempre foi escravo. Ele foi, que o servo, a etimologia da palavra servo vem do grego doulos, que é escravo. Escravo. Né? Como eu disse no começo, havia a escravidão imposta, e essa escravidão ela é imposta. Né? Antes era imposto por outro, agora é imposto por você. A escravidão do meu amigo aqui, ela foi imposta por ele mesmo, e ele agora decidiu trocar a servidão. Em Lucas 17, abra por favor, Lucas 17, do 7 ao 10. Ah, meu celular estava procurando, ele estava olhando para mim. Lucas 17. Lucas 17, do 7 ao 10. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-se-me enquanto eu bebo e como. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, dizem, somos servos inúteis, pois apenas cumprimos o nosso dever. Esse é o servo, que é servo comum, servo que a gente costuma dizer que é um servo inútil. Né? A passagem, Jesus está falando que esse servo é inútil. Mas ele não fez o que mandaram ele fazer? Ele não arou o campo, depois ele voltou e serviu o chefe dele? Mas e daí? Você não sabia que era a sua função? Eu trabalho todo dia para o meu chefe e ele paga o seu salário. E daí? É uma troca. Não chega a ser servidão. A verdadeira servidão é quando você faz sem nada em troca. O escravagismo era isso. Você vivia. Enquanto você respirava, você servia. Você não ia receber nada em troca. Esse é o verdadeiro servo. Quando há a teologia de que se você fizer A, Deus dá B, você está saindo da sua condição de servo e entrando na de senhor. Porque você está no mesmo nível de qualidade. Você está no mesmo nível do seu chefe. Se você serve alguém e você vai receber algo em troca, você não está em uma situação de distanciamento. Você é igual. Então não é relação de servidão, é uma troca. É uma troca. Tanto quando eu como advogado, às vezes eu defendo pessoas que trabalharam para outras e fica muito claro, quando você toma decisões, quando você faz o que você quer na hora que você quiser, do jeito que você quiser, você não é empregado, você é uma pessoa comum, você é um prestador de serviço, porque não há uma subordinação. Na relação com Deus, há uma subordinação. Abra, por favor, em 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 2,19. Que é a frase que eu falei antes. 2 Pedro 2, verso 19. Pedro deixa claro isso. 2 Pedro 2, verso 19. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente elas enredadas e por elas dominados, então em pior estado do que o princípio. Antes eles eram servos de Deus, escravos, numa situação inferior a Deus, porque essa é a nossa relação de inferioridade, nós temos que entender isso. Só que a pessoa abandonou essa escravidão, que tem um objetivo, que tem um sentido, que tem um motivo, para voltar à corrupção do mundo, que não tem qualquer motivo, a não ser se afastar de Deus. Então você é servo daquilo que o domina. Se você permite que alguma coisa te domine ao ponto de você abandonar a escravidão original, a servidão original, você é um servo inútil. É o que se espera de você. Quando o diabo coloca na sua mão os vícios, aquilo que te dá prazer, ele está trocando com você.
A intenção do diabo não é que você sirva a ele de fato, mas que você não sirva a Deus. Ponto. Nesse livro tem uma parte que ele fala quando que todo mundo que usa droga se lembra do primeiro dia que fez isso. Todos. O cara pode ter 50 anos de drogadição, mas o dia que ele começou, ele lembra. Olha que coisa interessante. Ele lembra a circunstância e qual foi o sentimento. Então, quando ele só pode dizer que está experimentando na primeira oportunidade, nas outras já não é, ele já é usuário. Mas na cabeça dele, não estou experimentando. Quanto tempo faz? Faz 5 anos. 5 anos você não está experimentando mais, né, amigão? Você já sabe o que você vai ter, você tem resultados para aquilo. Então, a grande existência da relação sua com Deus é: você serve quem? Porque eu sempre falo para as pessoas, não existe cima do muro para Deus. Jesus deixa claro, eu prefiro morno, eu prefiro quente ou frio. Morno não dá. Porque morno, Deus não trabalha, não consegue trabalhar numa pessoa morna. Uma hora eu olho para a esquerda, no muro eu fico pendendo para um lado e para o outro. Eu falo, não dá para trabalhar com essa pessoa. Porque hora eu vou ter a sensação de que ela vai estar comigo, hora eu tenho certeza que não. Então não dá. Melhor frio, porque eu vou trabalhar em cima do frio para aquecê-lo, ou do quente. Mas morno não dá. Então você deve observar a quem você serve. Muitas vezes nós temos a certeza absoluta que estamos servindo a Deus e não estamos. É por isso que a gente gosta de falar, né? Conheça a verdade, ela te libertará, porque não tem outro meio. E a Patrícia falou para ele anos atrás, e ele ficou com aquilo na cabeça. Ela vai dizer, não tem como. Você vai andar nas ruas e vai servir o outro senhor até o dia que você vai perceber que a verdade vai te libertar. É só nesse dia que você vai de fato sair. 8 vezes ele achou que queria, mas só na última ele realmente decidiu que queria. E veio pelas mãos de Deus. Porque o que afetou a cabeça dele foi aqueles jovens que estavam lá no Ceasa entregando marmita, que deu um papelzinho para ele, que ele não deu a mínima atenção, mas ele guardou. E foi aquilo que fez ele voltar, né? Então é interessante observar isso, porque são coisas simples, ao mesmo tempo não é. Porque a maior parte das pessoas são servos de outras coisas, eles têm certeza absoluta que não são. A maior concatenação do vício é a ignorância. Você tem certeza absoluta que está tudo bem. Será? É importante que você, nesse momento, se pergunte: eu sirvo ao Senhor Jesus? É importante. E aí se pergunte mediante ao conhecimento da palavra. Abre, por favor, Romanos 6,16. Romanos 6, verso 16. Eu vou usar muitas passagens, porque eu não sou a pessoa certa para falar sobre vício. Eu sou a pessoa mais viciável desse planeta. Eu consigo me viciar em qualquer coisa. Eu morro de medo de usar qualquer coisa que vai me dar vício, porque eu não consigo vencer. Então, eu tenho as minhas técnicas para me punir quando eu me deixo um vício meu tomar conta de mim. Então, por exemplo, eu gosto de jogar videogame. Então, às vezes eu perco o controle, aí eu falo para mim, você vai ficar de castigo 2 meses de jogar videogame. E eu consigo, eu faço. Eu dou o castigo em mim e eu fico, às vezes eu fico em casa olhando assim pro videogame e falo, não, você tá de castigo, você não vai usar. Aí eu falo, vou fazer alguma coisa. Aí eu saio para fazer alguma coisa, é um negócio meio doentio. É meio doentio. Acho que ninguém da minha casa sabe disso, mas eu faço comigo porque é um jeito de eu falar, quem manda em você, é você. Então, quando eu exagero no videogame, eu falo, quando no final que eu tô satisfeito, eu falo, exagerou, né, amigão? Gostou, né? Deixou um monte de coisa de fazer, um monte de coisa que você tinha que fazer, né, amigão? Então agora você vai entrar de castigo. Aí eu falo, tudo bem. E eu fico mesmo de castigo. E quanto mais eu faço besteira, mais longo é o meu castigo. E eu faço. Meus filhos sabem como é que são os meus castigos. Eu quero dizer para você, Alexandre Felipe, que eu faço comigo igual, tá? Não tem esse negócio de 29 dias e 11 horas e 59 minutos. 30 dias é 30 dias. Então eu me esforço hoje para não me castigar. Mas vamos lá. Romanos 6,16 diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Então, quando você se oferece, você vai sofrer os resultados do seu mestre. Quando você se torna escravo de alguma coisa, os resultados são naturais. Então, uma pessoa não pode passar no sinal vermelho e achar que não, Deus vai me salvar.
Não, você vai tomar uma multa. Ponto. Porque Deus, ele te perdoa sempre, mas ele não vai livrar você dos resultados das suas ações. Entenda isso. Não adianta você fazer uma besteira e depois falar assim, mas Deus vai me perdoar. Ele vai mesmo. Vai. Mas ele não vai passar a mão na sua cabeça, como a gente falou num estudo aí, na semana passada. Deus não mima seus filhos. Ele ensina. Mimar é permitir que a pessoa não sofra as consequências dos seus atos, mas parece que nós não somos tão inteligentes. Parece que nós só aprendemos quando apanhamos, né? Eu sou assim, não sei vocês. Mas a impressão que me dá é que quando eu tomo porrada é que eu aprendo. É que eu decido a não fazer. Então, eu sou o meu maior algoz. Eu sou o meu maior inimigo. Então, eu preciso aprender a escolher a quem eu devo servir. De fato. Vai ser mais difícil? Vai. Servir a Deus não é fácil. Não é fácil. Vejam, por favor, João 15:18. Para vocês terem certeza que quando Jesus falou isso, ele não estava brincando. Jesus nunca, vou repetir, João 15:18. Jesus nunca prometeu coisas fora do comum, né? Porque você tem que entender que servir ao diabo é bem fácil. Ainda mais no mundo do diabo. Isso aqui é o mundo do diabo, gente, não é de Deus. Nós somos estrangeiros aqui. A Bíblia fala que nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui para aprender o caminho de casa. Então, tudo que acontece aqui na Terra, tudo a intenção das pessoas da vida aqui na Terra é te levar para o inferno. Então, você tem que estar atento com isso. Não ache que você está protegido, que você não está, não. Você não está. Olha só, João 15:18. Se o mundo os odeia, ou seja, se você passa a servir a Cristo, você vai passar por isso aqui. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Não é? E alguém tem problema de encher a cara até cair, de usar droga, de falar palavrões? Todo mundo acha legal. Todavia, vocês não são do mundo, porque eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Ou seja, vocês são um espelho de Jesus no mundo. Se você disser que é cristão e atuar de forma contrária ao que Jesus ensina, eles vão considerar que Jesus é aquilo que você diz que é. Então, voltando à frase de 2 Pedro, o homem é escravo daquilo que o domina. Não tem jeito. É por isso que nós nos colocamos na posição de escravo perante a Jesus. Porque nós somos frágeis frascos de vidro. Então nós precisamos de alguém que nos proteja. E a única forma de você receber proteção de Deus é conhecendo a palavra dele e fazendo o que ele mandou fazer. Ponto. Mas eu não compreendo, eu não sei porque Deus manda fazer isso. Ótimo. Essa não compreensão, essa obediência sem compreensão chama fé. Fé. Ontem eu estava falando para os meninos que, embora nós estamos em 2022, eu não entendo como é que funciona uma lâmpada. Ainda não entendo. Não consigo entender. É abstrato. Mas ela está aí. E as pessoas que entendem falam, mas você é muito burro, hein, Cláudio? Então, depende de fé eu acreditar que esse negócio está funcionando. Fé. Mas fé não só funciona para Deus. Funciona para tudo. Tudo que você acha que é verdadeiro, você está desenvolvendo uma forma de fé. Quando nós falamos para Deus, nós estamos dizendo para ele assim, eu não entendo tudo do Senhor, não. E tem muita coisa que eu vou demorar anos para entender. Mas eu confio no Senhor, porque eu sirvo o Senhor. Então eu quero que o Senhor me domine. Porque eu sei das suas intenções. O Senhor não foi me buscar lá no mundo e me manteve focado até o dia do meu batismo e depois mais ainda. O Senhor não me trouxe do mundo arrancando lá no meio daquele monte de porcaria porque você queria alguém para servi-lo, para fazer as coisas para o Senhor. Não, ele queria me trazer para cá e dizer, isso vai ser bom para você. É uma servidão diferente. Porque a servidão do mundo, ela só traz resultados nefastos, infelizes. Mas a servidão ao Senhor, ela é agradável. Ela é agradável. Ela faz com que eu tenha bons relacionamentos, ele faz com que eu possa criar bem os meus filhos.
ele faz com que eu sirva de forma honesta. Então não chega a ser uma escravidão, mas eu preciso ser escravo. É importante. João 12, de 1 a 17, eu não vou ler ele inteiro, mas mostra aquela passagem de Jesus, em que Jesus lavava os pés dos discípulos. João 12, em que ele lavava os pés dos discípulos. A coisa mais difícil do mundo para os discípulos foi aceitar aquela ação. Porque Pedro falou para ele, mas Senhor, eu não quero que lave o meu pé. Eu quero ser seu servo. O Senhor está sendo meu servo. Ele falou, e ele fala, você precisa disso. Porque é necessário que eu mostre que da mesma forma que eu estou sendo servo para vocês, todos somos servos de Deus. Porque Jesus, o que estava dizendo sobre isso? Ó, João 8:28, ele está dizendo o seguinte, é muito importante isso, porque quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo assim, eu estou na terra e sou servo do Deus Santíssimo. E sendo servo, na condição de servo, eu faço aquilo que meu Deus me manda. E ele me ensinou, para ensinar para vocês, que é necessário ser humilde. Então não tem como eu me ensinar se eu não fizer. É por isso que ele faz a lavagem dos pés. João 8:28 diz assim, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me viu está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Isso é escravidão. Isso é servidão. Então Jesus, na terra, mesmo sendo Deus, ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Nessa condição, ele era servo. E ele estava mostrando isso para os discípulos dele. Eu sou servo tanto quanto você. Eu sei a quem eu sirvo. Não há outro meio de ser servo do Senhor, senão se dedicando à palavra dele e aceitando ele como o verdadeiro caminho. Você pode ser uma pessoa subversiva e falar, não, o meu mundo é diferente. Vá em paz. Você pode fazer isso. Ninguém vai te proibir. A questão é, você vai assumir os resultados dessa reação? Porque você vai precisar assumir. Não acho que Deus vai te livrar, porque ele não vai te livrar. Ele vai estar lá do seu lado, sofrendo com você. É o que eu falei da última vez. É o homem da colina, é o pai do filho pródigo. Ele está lá na colina vendo você ir para o mundo fazer besteira, sofrendo e com o coração apertado, esperando você voltar, desesperado. Aí volta em Ezequiel 33, eu não sinto prazer na morte do pecador, eu gostaria que ele se arrependesse. Então Deus lá no alto da colina está com o coração apertado, esperando você voltar. E ele vai correr muito quando ele vê a cabeça, o alto da sua cabeça aparecendo na colina, ele vai sair correndo desesperado para te pegar. E aí vai depender de você. Vai depender de você. As marcas no corpo estão lá. Fato. Não vai mudar. Você pode pedir milagres para que ele faça as marcas desaparecerem, mas não, as marcas elas fazem parte de você. É você. Às vezes essas marcas elas vão fazer você ser um servo melhor, porque você sabe de onde você veio. Você sabe o quanto você é, precisa dessas marcas para você olhar como o espinho da carne de Paulo, né? O espinho da carne de Paulo, o que que é? Ele olha para o espinho e fala, eu preciso dele. Eu preciso disso aqui, porque isso me lembra quem eu sou. Você vê que a relação de escravidão era importante no espinho da carne? Porque Paulo tinha consciência que se ele não tivesse o espinho na carne, ele esqueceria que ele é servo. E de repente ele começaria a ter a sensação de que ele era mais. Porque imagina o trabalho que Paulo fez, a quantia de igrejas que ele montou, a quantia de trabalho que ele fazia. Imagina se não tinha irmãos que o vangloriavam, né? Tem até passagem em Atos que fala, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Então, imagina se as pessoas não colocavam ele no andor, num patamar, dizia Paulo, São Paulo. Então, ele pode em algum momento ter falado, eu sou o cara, eu sou o cara. Então Deus precisava mantê-lo. Peraí, você não é não. Você é? Você é
escravo. Você sabe quem você serve, Paulo? Eu domino você, Paulo? Domina, Senhor. E obrigado. Tanto que o espinho da carne, ele fala claramente, obrigado. Eu agradeço o espinho vai me manter na graça. E é o que Deus responde para ele. Sim, minha graça te basta. Imagina quantas vezes Paulo, na hora do sofrimento dele, em que ele estava se perguntando por que ele curava as pessoas e ele não podia curar a si próprio, digamos que seja uma doença. Por que ele tinha que sustentar a si próprio fazendo tendas, se ele fazia um trabalho tão grande? E muitos anos ele deve ter perguntado para Deus, Senhor, mas tira esse espinho da minha carne. E ele falou que pediu 3 vezes. Com certeza ele não pediu junto. Ele deve ter passado anos, perguntando, mas Senhor, tira esse espinho da carne, eu sofro com ele. Senhor, tira. E Deus em silêncio. Até o momento que Deus falou para ele, não, filho, eu não vou tirar. Minha graça te basta. Ali, ele falou, Você imagina, quando a gente lê o texto, a gente dá a impressão que ele foi rápido, né? Ele teve problema, Deus... Não. Foram muitos anos. Muitos anos ele esperando uma resposta e Deus não deu. Porque Deus conhece o servo. Deus sabe o que cada um precisa. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, você se pergunte, eu sou servo de quem nesse momento? Eu estou servindo a quem? Se você tiver a certeza absoluta que você está servindo a Deus, então fica tranquilo. Fica tranquilo. O que você está passando, você precisa passar. Fica tranquilo. Seu espinho da carne é isso aí mesmo. E você vai precisar entender por que esse espinho está te cutucando. Porque você é escravo de quem o domina. E se o Senhor te domina, Ele tem o melhor para você. E se você está passando por alguma coisa, você precisa passar por ele. E o tempo que você vai demorar para compreender que a graça de Deus te basta, é o tempo que você vai sofrer. Ponto. Não há outro meio. Não há outro meio. Porque Deus quer você limpo. Ele quer você limpo da droga, que pode ser qualquer coisa. Cada um tem o seu vício. Como eu falei, o meu, cada um tem seu vício. Cada um tem o seu problema. Às vezes é autopiedade, às vezes é não entender as coisas, às vezes é incompreensão, às vezes é rebeldia. Cada um tem seu vício. Trabalha ele. Mas só tem um jeito de você um dia vencê-lo. Ser dominado por Jesus. Ser dominado por Deus, estar na presença dele, aceitar as marcas que ele vai deixar que você tenha. Esse é o espinho da carne. Se você está há anos fazendo oração, pedindo para Deus te dar a solução do seu problema, pergunta para você deu a solução do seu problema? Como é que está? Até que ponto você se deixa dominar pelo Senhor? Até que ponto você é um servo inútil? Porque o que o servo inútil é? Aquela pessoa que faz apenas o que mandaram ele fazer. Ponto. É inútil. E daí? E daí? O que Pedro fala? Bendito é aquele que sofre as consequências de um ato que não fez. Mas aquele que sofre os atos daquele que fez... Gente, você cortou sua pele, o que você espera? Que não saia sangue? Não, vai sair sangue. Ponto. É o básico. Agora, se alguém te bate e você não teve culpa e você ainda perdoa a pessoa, aí você está evoluindo. Aí você entendeu Jesus. Aí você se torna servo do Senhor. Ser servo não é ser servido. E não é fazer o básico. É fazer o que ele pede. Mas, quando um irmão serve o outro, ele está exercitando a servidão. O nosso exercício, dizer assim, eu aceito Deus como meu Senhor Salvador. Só. Os demônios fazem isso. A Bíblia fala, saber que Deus existe, os demônios sabem. E respeitam. Isso não é servidão. Não é servidão. Eu sou bonzinho, não estupro criancinha, vou na igreja, dou o dízimo, então eu vou pro céu. Tá entendendo errado, amigão. Não é isso. Você está sendo apenas um servo inútil. Você serve, mas não serve para nada. Quando Jesus fez aquele ato de servidão do lava-pés, ele disse assim, não é porque eu sou servo seu nesse momento que eu vou ser menor que você. Essa é a relação de servidão. Nós não somos menores que ninguém quando servimos o outro. Nós temos que agradecer alguém quando a gente faz um bem para uma pessoa. Então, quando você fizer um bem para uma pessoa, você fizer um trabalho, você sentar com o irmão, visitar o irmão, trabalhar com o irmão, servir uma marmita, você
meu conselho, agradeça a pessoa pela oportunidade que você tem de fazer isso. Então, quando você sair de casa à noite para fazer distribuição de marmita, um exemplo, não fala, ai, eu sou muito bom, tá nesse frio, eu tô indo lá fazer esse negócio, eu vou pro céu. Não, faz isso não. Fala assim, nossa, que oportunidade legal que Deus está me dando de fazer uma coisa que vai me ajudar. Porque você sabia que quando você faz o bem para alguém, o seu cérebro dá um jato de dopamina no seu cérebro? Então você já está se recebendo, você tá feliz. Você tá recebendo, você já recebeu o seu galardão. Você nem precisa se autovalorizar. Você já recebeu. O corpo seu já te dá resultado. Então, se você puder ganhar também com Deus, sendo humilde e dizendo, não, eu agradeço a oportunidade que você está me dando, para eu ser uma pessoa um pouquinho melhor. Só isso. Isso é servir ao Senhor. Porque quem está te enviando para esse trabalho é você? Você acha mesmo que é você? Não. É Deus. Ele está mandando você fazer um trabalho que precisa ser feito. E quando você fizer isso sem achar que você tem alguma coisa que você é melhor, você está fazendo apenas deixando de ser um servo inútil. Você está sendo um servo. Quando você serve, mas você fez só para ter uma satisfação, você é um servo inútil. É complicado essa relação, né? É complicado. É extremamente complicado. Apenas para finalizar, eu queria deixar claro que o que essa música que o senhor Evandro cantou quase agora, que eu achei lindo e bastante conveniente, mas não foi escolhido por nós. Eu tô indo para frente ou para trás? Tô perdido. Eu tô perdido. Vou voltar aqui. Eu me perdi. Aqui. Mãos que se servem eu quero ter. Amar de coração preciso aprender. Servir aos outros é servir a ti. Como era a servos, ensina a mim. Essa é a melhor coisa que nós podemos esperar do Senhor. Senhor, eu preciso esquecer quem eu sou para não ser servo inútil. Então, se você tem orgulho de alguma coisa que você fez, 2 conselhos. Se você fizer algo para alguém bom, guarda para você. Fala para ninguém. Porque para evitar o orgulho. Segunda coisa, agradeça a pessoa pela oportunidade que você teve de ajudá-la. E pede para que Deus abra seu entendimento para que você entenda perfeitamente o que é ser servo. Para finalizar, 2 Pedro 2,19. O homem é escravo daquilo que o domina. Então eu desejo que vocês sejam dominados por Deus. Muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer uma breve oração? Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, Pai de toda a eternidade, obrigado por estarmos aqui. Me faça servo, Senhor. Que eu aprenda a servir ao Senhor. Que um dia eu possa entender o que é ser uma pessoa humilde e que eu tenha servido para o Senhor. E que um dia eu possa continuar abaixo da sua grandeza e compreender a sua palavra. Que a minha fé me transporte até onde o Senhor quiser que eu vá. E que eu aprenda diariamente que cada coisa que acontece comigo é resultado da sua mão. Que eu não seja servo do demônio. Que eu consiga abrir meus olhos e ver a quem estou servindo. E ficarei muito feliz se for o Senhor. Em nome do seu Filho Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Amém.